Lá no Vale do Silício tem diversos startups, fundos de venture capital e tem uma incubadora que eu já falei aqui no canal, que é a Y Combinator, que é legendária lá porque eles já financiaram e ajudaram a começar diversas empresas que hoje são gigantes, como o Uber, o Stripe. Uber eu não tenho certeza, na verdade, mas o Airbnb, o Stripe e diversas outras empresas, e provavelmente essa incubadora foi a empresa que mais ajudou as startups a crescerem, mais desenvolveu o ecossistema do Vale do Silício. E eles têm um slogan que eu queria falar sobre nesse vídeo, porque é o maior segredo do Vale do Silício para quem quer criar uma empresa, ganhar muito dinheiro, ter sucesso, seja uma empresa de tecnologia ou não. E a frase é muito simples, mas eu vejo todo mundo implementando ela errado. E é o slogan da Y Combinator, é uma frase que o Paul Graham, que é um cara que fundou a Y Combinator, fala muito até hoje, que é uma frase muito simples, é "Make something people want", ou seja, faça algo que as pessoas querem. E aí eu vejo muita gente empreendendo, conhecendo ou não essa frase, mas as pessoas que conhecem essa frase, eles interpretam ela errado e fazem tudo errado, apesar de ser uma frase extremamente simples. Então nesse vídeo eu queria dissecar essa frase para você. Eu queria explicá-la palavra por palavra, porque cada palavra ali tem um significado específico e tem dilemas específicos dentro de cada uma dessas palavras, e eu queria mostrar onde que as pessoas erram ao implementar essa frase, ou seja, onde que elas erram ao criar uma empresa que faça algo que as pessoas querem, que deveria ser a função de toda empresa, né? Mas não é o que acontece, e isso impede as empresas de conseguirem clientes, de conseguirem product market fit, de conseguirem escalar. E se você não entender essa frase, você não vai conseguir empreender, é tão simples quanto isso. Então vamos lá, eu queria começar analisando essa parte da frase aqui, as pessoas. Porque se você quer começar uma empresa, você tem que primeiro pensar quem que você vai servir, quem que vão ser os seus clientes, quem que são as pessoas que têm problemas que você vai resolver. E essas pessoas, como tá claro aqui na frase, elas têm que querer alguma coisa. Mas pessoas diferentes querem coisas diferentes. E essa aqui é a primeira coisa que você tem que pensar ao criar uma empresa ou ao tentar entender por que a sua empresa não está crescendo. É quem são as pessoas que você ajuda, quem são as pessoas que compram o seu produto, qual que é o seu nicho, né? Muita gente fala disso, mas além disso, quem que são as pessoas dentro daquele nicho que vão querer o que você tem a vender ou que tomam a decisão de compra, porque, por exemplo, às vezes o seu nicho é de, eu vendo software para empresas de advocacia, beleza, dentro das empresas de advocacia, quem que são os advogados que decidem qual software comprar? Será que é o sócio sênior? Ou será que é o estagiário, ele delega para essa pessoa? Essas pessoas estão em qual situação de vida ou em qual parte da rotina delas você vai entrar? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, só que eu sou uma pessoa diferente quando eu estou com fome, ou eu sou uma pessoa diferente quando eu estou de férias. Então beleza, isso aqui é óbvio. Se você vai criar uma empresa, vai criar um produto, vai resolver o problema de alguém, você tem que pensar nessas pessoas. A maioria das pessoas, a maioria dos empreendedores não pensa nesse nível de profundidade. Eles só falam: "Ah, o meu avatar é tal, tal e tal", e eles criam uma pessoa genérica, eles não conhecem de fato as pessoas, mas tem mais uma nuance aqui. Então se a primeira nuance é quem, é como, é quando, a segunda nuance é que são pessoas, não empresas. Então a frase é "make something people want", não "make something businesses want", né. Faça algo que as pessoas querem, não é faça algo que as empresas querem. E é estranho, porque boa parte das startups do Vale do Silício, inclusive as que foram fundadas e financiadas pela Y Combinator, elas são empresas B2B, elas vendem para outros negócios. Só que aí que tá, você não pode só pensar no que um negócio, no que uma empresa quer, porque a empresa não quer nada. Ela quer ganhar dinheiro, na verdade, né? Mas a empresa em si não quer nada específico. As pessoas dentro daquela empresa querem alguma coisa. E talvez se você resolva o problema de um tipo de funcionário específico, você tem mais chance de vender, de ter o seu produto sendo usado, do que se você pensar na empresa como uma coisa amorfa, como uma coisa abstrata. E aí tem outra coisa aqui que é interessante, que é quantas pessoas são aqui e quanto dinheiro elas têm. Porque se você vai fazer algo que as pessoas querem,
e você quer crescer uma empresa grande nisso, é interessante você saber quantas dessas pessoas vão querer aquela coisa e quanto dinheiro elas têm para gastar. Eu posso até fazer uma matriz aqui que eu tenho 4 tipos de negócio. Eu tenho um negócio que tem muitos clientes, muitas pessoas, eu tenho um negócio que tem poucas pessoas que podem comprar. Eu tenho um negócio que tem essas pessoas que podem comprar têm muito dinheiro e eu tenho um negócio que essas pessoas têm pouco dinheiro. Então, por exemplo, muitas pessoas com pouco dinheiro, eu tenho Netflix, que é uma empresa de sucesso, é uma empresa bilionária. Poucas pessoas com muito dinheiro, eu tenho a Palantir. A Palantir é uma empresa do Peter Thiel, que é uma empresa de dados, de inteligência artificial e dados, cujo único cliente é o governo americano. Então eles vendem para o exército americano, para a aeronáutica, para a CIA, mas é basicamente o governo americano. São pouquíssimas pessoas que têm interesse ou que até podem comprar o produto dele, só que essas pessoas têm muito dinheiro para gastar. E aí você tem negócio que tem muitas pessoas com muito dinheiro. Então, por exemplo, a LVMH, que é a dona da Louis Vuitton, da Moët Chandon, da Hennessy, essas empresas de luxo. Tudo bem, elas não têm tanto dinheiro quanto os caras lá do governo têm para gastar em software de guerra. Mas você tem muitas pessoas que consomem bens de luxo no mundo, e essas pessoas têm bastante grana para gastar. Não é tantas pessoas quanto a Netflix também, mas não é à toa que essas empresas de luxo criam tantos bilionários. Se você pegar a lista da Forbes lá de bilionários, você vai ver vários donos de empresas de luxo. E é por causa disso. São pessoas que pagam lá 30, 40, 50 mil dólares numa bolsa, num relógio. E tem muita gente no mundo que compra isso. Tem, acho que, milhões de pessoas que compram isso. E aí você tem no último quadrante aqui, que é um quadrante meio ruim, por exemplo, aquela empresa que é um app de transporte que você negocia. Eu não sei o nome da empresa, mas eu já vi que ela existe. Que é, cara, é tipo um Uber, só que você consegue negociar a tarifa com o motorista. Qual que é a questão dessa empresa? Por que que eu acho que uma empresa dessa já dava para saber antes de criar ela que ela não ia dar certo? Porque, primeiro, tem pouca gente que quer fazer isso, né? A maioria das pessoas quer pegar o Uber, apertar o botão e chamar o carro, né? Você não quer ficar gastando ali vários minutos negociando uma tarifa que ia ser R$ 15 e, puta, para pagar R$ 13,50. E, além disso, essas são pessoas que não têm muito dinheiro, né? Elas ou não querem gastar dinheiro, mas o ponto é que você está tentando negociar lá o seu Uber de R$ 13 para 12, tipo, você não é uma pessoa com muita grana. Esse é um tipo de empresa que dá problema. Só que se você não entende essa nuance nessa frase aqui, que para mim é a melhor frase que tem sobre o empreendedorismo, não é a única coisa que você precisa, mas eu acho que realmente é a principal. Quando você pensa nas pessoas, você só pensa, eu vou fazer algo que as pessoas querem. Você não pensa em quais são as pessoas que você está atingindo com o seu produto. E isso pode vir te derrubar lá na frente, pode vir te trazer problema lá na frente. A segunda palavra que eu queria trazer um certo nível de análise aqui é a palavra querem. Porque as pessoas erram muito. Aqui estão os maiores erros nessa palavra querem aqui. Então, primeiro, é o que as pessoas querem, não é o que você quer. É o que as pessoas querem. Além disso, não é o que as pessoas precisam. É o que elas querem, porque às vezes você fala: "Puta, as pessoas precisam disso", mas você vai ver, elas não querem aquilo. Talvez elas precisem, mas se elas não querem, elas não vão tirar o dinheiro do bolso para gastar e comprar o seu produto. Elas têm que querer. Talvez elas precisem e querem, aí tudo bem. Mas talvez elas querem e não precisem. E aí tudo bem também, porque elas vão gastar o dinheiro delas, porque elas querem. Então, por exemplo aqui, harmonização facial. Não é uma coisa que as pessoas precisam, né? Pelo menos depende do seu juízo de valor aí, mas em geral boa parte das pessoas concordariam comigo que a maioria das pessoas que fazem harmonização facial não precisam disso. Só que não importa, elas querem. E por causa disso tem tanta gente fazendo e pagando tão caro nesse tipo de procedimento. Uma variação aqui, não é o que você acha que elas precisam. Às vezes a gente tem julgamentos de valor que a gente acha que as pessoas precisam de certas coisas, mas não importa, porque é o que elas querem, e não o que elas precisam, nem o que você acha que elas precisam. E também não é o que você acha que elas querem, porque às vezes a gente acha que as pessoas vão querer alguma coisa, às vezes a gente tem certeza que as pessoas vão querer alguma coisa, só que não é isso, é o que elas realmente querem que você tem que fazer. E mais uma nuance, tá? Não é o que elas falam que elas querem. Porque às vezes você vai lá, pô,
Então eu tenho que descobrir o que as pessoas querem, eu vou perguntar para elas. E elas falam: "Não, eu quero isso, não, com certeza eu compraria se existisse". E isso dá ruim, porque as pessoas falam um monte de coisa que, às vezes para te agradar, às vezes porque elas acham que deveriam querer aquilo que você está falando, que elas perguntando se elas querem ou não, mas não é o que elas falam que elas querem também, é o que elas querem. E mais que isso, é o que elas querem hoje, não amanhã. Porque não dá para saber o que as pessoas vão querer amanhã, dá para saber o que elas falam que vão querer amanhã. Não sei se está ficando muito abstrato aqui, mas é o que elas realmente querem hoje. E como é que você sabe o que as pessoas querem? Tem um só jeito, que é comportamento. Você tem que ver como é que as pessoas se comportam, primeiro, com produtos parecidos que já existam no mercado. Então, se as pessoas já estão comprando um produto parecido, mas estão insatisfeitas com aquilo, você pode descobrir o que que elas já estão gastando dinheiro, que elas estão insatisfeitas, ou que elas falam que estão insatisfeitas, porque não dá para você saber, mas isso vira uma hipótese, e aí você cria um produto que é parecido, que não tem aquela fonte de insatisfação para elas. Pelo menos você está embasado, pô, elas já estão gastando dinheiro nisso. Outro jeito de você saber o que elas querem é você cria um MVP. Você cria um mínimo produto viável, um produto muito simples e vê se elas querem. Você vê se elas estão usando, se elas estão gastando dinheiro. E aí, assim, você vê por comportamento o que as pessoas querem. Esta parte da frase tem a ver com marketing, né? Você tem público-alvo aqui e você tem o problema, né? O que você vai resolver ou o desejo que você vai saciar. Agora, tem essa outra parte da frase aqui que é faça algo. Isso aqui tem a ver com modelo de negócio. Então vamos falar disso agora. Primeira palavra aqui que é interessante é faça. É uma palavra tão simples, né? Mas vamos dissecar ela. Não é planeje, tá? É faça. Você pode planejar um pouquinho para fazer? Pode. Mas um erro que muita gente comete ao empreender é ficar planejando por 3 meses, por 6 meses, estudando o mercado. Cara, faça. Se você não fizer, você não tem nada tangível para as pessoas mostrarem com o comportamento delas que elas querem aquilo. É tão simples quanto isso, tá? A outra questão com a palavra faça é que ela tem uma coisa um pouco mais metafísica, porque faça o quê? É produza? É comercialize? É intermedie? É desenvolva? Então, todas essas palavras aqui, elas fazem parte do verbo fazer, né? Isso aqui tem a ver com o seu modelo de negócio. Então, por exemplo, se você vê a Apple, tá? O que que a Apple faz? Ela não produz nada. Ela terceiriza a produção dos produtos dela para a China, mas ela desenvolve certas coisas, certos produtos, o iPhone, o AirPods, o MacBook, e ela é uma empresa de design, basicamente, design de hardware e de software. O software ela produz, de fato, ela cria o software. Mas é por quê? Porque o que que as pessoas querem de um computador? Elas querem que esse computador seja necessariamente feito nos Estados Unidos? Não, ele pode ser feito na China por terceiros, desde que ele tenha certos padrões que a Apple garante que ele tem. Quer ver outro exemplo? A Netflix começou intermediando de uma certa forma, né? Ela foi lá, comprou o direito de vários filmes e isso eu tô falando da Netflix em streaming, porque antes eles faziam DVDs. Mas quando eles já eram streaming e estavam começando, eles não produziam os próprios shows ainda. Eles compravam direito de programas, de shows, de séries, de filmes e intermediavam de uma certa forma, te vendiam por assinatura. Com o tempo, eles começaram a perceber que as pessoas queriam e que isso ia dar vantagem para eles de produzir as próprias séries, os próprios filmes. Então, isso aqui é uma questão de modelo de negócio. Né? Tem gente que se dá bem só trazendo coisa da China que não tem no Brasil e vendendo no mercado brasileiro. Tem gente que se dá bem fazendo a mesma coisa, mas colocando uma marca em cima. Tem gente que produz o próprio produto. A grande questão aqui é que você tem que fazer alguma dessas coisas. E você tem que entender o que que é esse fazer que as pessoas querem. E aí a gente vem para a última parte dessa frase, que é a palavra algo, tá? Então, o que que é esse algo? Primeiro, não é tudo. É tudo? Não é tudo. Muita gente comete o erro de querer fazer o produto perfeito e completo desde o começo, mas você não tem que fazer tudo que as pessoas querem, mesmo que seja um nicho de pessoas com um problema específico, você só precisa fazer
algo que as pessoas querem. Seu produto pode e deve começar muito simples. Às vezes ele pode ser só uma feature, um atributo, uma pequena peça do que seria um produto completo, mas você pode começar assim. Eu comecei assim no meu outro negócio e funciona, porque se as pessoas querem, algo já vai servir para elas, né. Principalmente porque tem uma nuance sobre essas pessoas quando você está começando, que elas são early adopters. As pessoas que compram produtos no começo sempre são pessoas que estão mais dispostas a arriscar comprando um produto novo, ou porque o problema delas é muito grande, ou porque elas são pessoas que gostam de coisas novas, inovadoras por natureza. Tem uma questão de personalidade, tem uma questão de situação de vida aqui. Mas toda vez que você lançar um produto novo, que você começar um negócio novo, você vai estar buscando os early adopters. Até se for uma mera sorveteria, por exemplo, né? Então, por exemplo, a pessoa que é mais conservadora, ela já gosta do bate de latte, ela vai no bate de latte, porque ela sabe a experiência que ela vai ter. Mas tem algumas pessoas que gostam de experimentar novas sorveterias em São Paulo. Então, se você for ou em São Paulo ou em qualquer lugar, né. Então, se você for fazer uma nova sorveteria, você tem que criar algo nessa sorveteria que atraia esses early adopters. Só que você não precisa ser uma sorveteria perfeita, você não precisa ter o mesmo número de sabores que a bate de latte ou ter o sorvete em pote que a pessoa pode levar para o freezer e pôr na casa dela. Você só precisa ter algo que essas pessoas querem. E aí tem uma continuação importante dessa frase que eu já falo sobre isso, que é: tem que ser algo que as pessoas querem e não conseguem achar em outro lugar. A gente já fala sobre aquilo, mas essa é a questão, você tem que fazer algo, não precisa ser uma coisa super completa, super sofisticada, que vai te levar 3 anos para fazer. Você tem que fazer uma pequena coisa que as pessoas querem. Só que, aqui entra essa questão que é importante, elas não podem conseguir achar em outro lugar, né, pelo menos não daquele jeito. Por quê? Porque senão não é algo que as pessoas querem, é algo que elas já têm, entendeu? Então sempre que você for pensar numa nova ideia de negócio, numa nova ideia de produto, vale a pena você procurar algo que elas não conseguem achar em outro lugar. Isso pode ser algo que ainda não existe, que para mim é um grande erro, é o que a maioria das pessoas tenta fazer, elas tentam criar algo completamente inovador, que ainda não existe, mas esse é o mais difícil, porque tem outras formas de achar algo que elas não conseguem em outros lugares. Por exemplo, pode ser algo que não existe no Brasil. Isso é muito mais fácil, né? Pode ser algo que não existe com a linguagem correta para aquele público-alvo entender que aquilo existe. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, eu fui visitar minha mãe esse final de semana e ela estava querendo usar a inteligência artificial para praticar o inglês dela. E eu mostrei para ela que ela conseguia fazer aquilo com o ChatGPT mesmo, mas ela não sabia. Então, se eu não tivesse lá e de repente aparecesse um anúncio lá, pô, é o professor de inglês por inteligência artificial, cara, não é nada muito diferente do próprio ChatGPT, né? Você tendo o prompt correto e tal, mas aquilo tá embalado com uma linguagem que permite a pessoa entender. Ah, eu não achei que não existia isso. Pô, que legal, vou testar. Pode ser algo que a pessoa não sabe que existe também. E pode ser algo que existe, a pessoa sabe que existe, mas não existe num preço que ela consegue pagar. Ou seja, é algo que ela não consegue achar em outro lugar, pelo menos que ela não consegue ter o recurso financeiro para pagar por aquilo. Esse aqui é complicado, porque às vezes a pessoa fala que quer aquela coisa, mas ela não está gastando dinheiro, então pode ser um problema entre o que ela fala que quer e o que ela realmente quer, aquele lance do comportamento que eu falei mais cedo no vídeo. Então, assim, esse é o segredo do Vale do Silício para ficar multimilionário, é fazer algo que as pessoas querem. Porque se as pessoas quiserem de verdade, elas vão pagar para você. E aí, se tiver pessoas suficientes que querem aquilo e que elas não conseguem achar em outro lugar, e você fez aquilo, você vai ficar multimilionário, porque é assim que os negócios funcionam. Você cria um produto, ele é escalável de alguma forma, e aí você vende para todo mundo que quer aquilo. E aí tem algumas nuances, tá? Primeiro, você vai perceber que tem 2 passos para você fazer isso. O primeiro passo é descobrir o que as pessoas querem, baseados no comportamento delas. Então você pode usar entrevistas para isso, você pode conversar com pessoas daquele mercado? Pode. Só que você tem que fazer perguntas sobre o comportamento delas, não sobre: "Ah, o que que você gostaria que existisse?". Esse é o tipo de erro muito comum que as pessoas fazem quando vão empreender e que dá muito problema, porque as pessoas mentem, às vezes sem querer.
Depois que você descobriu o que as pessoas querem, ou conversando com elas e entendendo o comportamento delas, ou lançando uma coisa, 2 coisas, 10 coisas, até achar algo que as pessoas querem, o segundo passo é você fazer aquela coisa que as pessoas querem, né. Então se você lançou um MVP, é você melhorar aquilo baseado no que as pessoas querem, ou se você descobriu através de pesquisas e conversas sobre o comportamento das pessoas, você vai lá e vai fazer aquilo que elas querem. Então é 2 passos, é descobrir o que as pessoas querem e depois fazer. Honestamente, o primeiro é o mais difícil, o segundo é muito mais trabalhoso, obviamente, só que boa parte das pessoas pula o primeiro. Elas só vão lá e fazem algo, sem saber se é o que as pessoas querem. O que pode funcionar se você está numa estratégia de MVP, ou seja, você está fazendo algo para descobrir o que as pessoas querem, para depois fazer mais daquilo. Mas não funciona se você se apaixona pelo produto e você fala: "Cara, eu vou pô, é isso aqui, ó, que eu quero fazer". E aí você faz aquilo e ninguém quer isso, porque, né, um negócio que você acha no Mercado Livre e já existe e sei lá, mas você fica insistindo naquilo, sendo que ninguém quer aquilo. Outra nuance: "Bruno, eu fiz algo que as pessoas querem, e agora?". Cara, isso é necessário, mas não é suficiente muitas vezes, 99,9% das vezes. Depois que você fez algo que as pessoas querem, você tem que colocar aquilo na frente das pessoas, mostrar para elas que aquilo existe, mostrar por que que elas vão querer aquilo, por que que aquilo é exatamente o que elas querem. E o nome disso é marketing. Você vai fazer publicidade, você vai fazer anúncio, você vai fazer conteúdo, dependendo do que você fizer. Você vai colocar na frente das pessoas com uma mensagem atrativa. E aí, quando você fizer isso, isso tem que vender, porque se não vender, quer dizer que você fez algo que as pessoas não querem. Ou quer dizer que você não está sabendo comunicar o que você fez, que pode ser um problema também. E eu acho interessante isso aqui, porque se você for ver, tem muito coach de empreendedorismo que você vai ver, o cara só fala de marketing e vendas. E cara, marketing e vendas é importante, mas não adianta você tentar fazer marketing e vendas de algo que as pessoas não querem. E aí tem gente que, por exemplo, a galera de tech e tal, que ensina a criar software, fazer produtos. Só que eles não ensinam a fazer produtos que as pessoas querem. E a chave de tudo isso está em entender o que que as pessoas querem no nível muito granular, no nível muito específico. Posso até fazer um vídeo de como fazer isso, entrevistando clientes, fazendo pesquisa de mercado. Mas o ponto é que se você não sabe se as pessoas querem aquilo, não adianta você ter todo o resto. E aí tem um último ponto que eu queria endereçar aqui, que é: ah, Bruno, mas tem empresas que vendem coisas que não necessariamente as pessoas querem. Nem toda empresa de sucesso faz isso que você está falando. E aí tem uma frase do Paul Graham, que é o cara que criou essa frase, "Make something people want", faça algo que as pessoas querem, que eu quero ler para você entender. Que é a seguinte: uma empresa grande pode, até um certo ponto, forçar produtos não muito bons em clientes que não querem eles muito. Mas uma startup, uma empresa nova, não tem o poder de fazer isso. Uma startup precisa trabalhar pelo seu jantar, né? Think for its supper, fazendo coisas que os seus clientes vão realmente ficar muito felizes de que aquilo exista. Se isso não acontecer, aquilo nunca vai sair do chão. Então, assim, se você vê um dia uma empresa vendendo muito de um produto que, puta, ninguém pediu por aquilo, ninguém realmente quer aquilo, a gente vê muito isso com banco, por exemplo, empurrando uns produtos financeiros que ninguém quer, não é muito bom, mas eles usam a força de vendas dele, a força de distribuição deles para empurrar isso para os clientes que às vezes não entendem o que estão comprando. Se você vê isso, isso não quer dizer que se você fizer aquilo igual, isso vai funcionar para você, né? Então, se você vê um grande influenciador vendendo um curso que é uma merda, que ninguém quer, talvez aquilo funcione para ele, mas não vai funcionar para você, porque você é uma pessoa nova no mercado, você não tem um poder de distribuição ainda que esses grandes influenciadores, essas grandes empresas têm. Então, no seu caso, você tem que fazer algo que as pessoas querem. E, caso você vá fazer isso, uma coisa importante é você pensar em modelo de negócios. Porque se você não tiver um bom modelo de negócios, mesmo que você faça algo que as pessoas querem, você vai ter um problema na hora de pôr dinheiro no seu bolso. E aí, eu fiz um vídeo aqui que vai mais a fundo nisso, que é sobre como ter uma ideia milionária de negócios, mas na verdade é um framework de 5 partes para você criar um bom modelo de negócios, para você que está começando a empreender na internet. Eu te vejo nesse vídeo.